Bom, gente, vamos lá pro vídeo de hoje. Esse vídeo vai ser uma atualização mais rápida aqui. Finalmente começou a chover. Essa foi, acho que a primeira chuvinha de primavera. Choveu de madrugada, né, de ontem pra hoje. Tô gravando aqui de manhã, mas parece que eu tô gravando super cedo, porque tá bem nublado. Eu acredito que hoje vai chover mais durante o dia. E eu vou mostrar algumas plantinhas pra vocês, vou falar algumas coisas que eu costumo fazer nessa época mais chuvosa do ano. E vou mostrar também alguns probleminhas que eu já identifiquei por aqui, o que eu vou fazer pra resolvê-los. Bom, como eu falei pra vocês, né, choveu de madrugada, não foi aquela chuva, mas tem muitas plantinhas com água no miolo. Como eu já falei pra vocês, né, nessa época agora de primavera, verão, eu costumo deixar a maior parte das minhas suculentas cobertas. Mas aí sempre tem gente que pergunta, e as suculentas que ficam no tempo? O que acontece? Gente, elas dão uma adaptada, né? Elas já estão adaptadas a ficar no tempo. Só que principalmente dessa transição do inverno pra primavera, né? Algumas suculentas costumam queimar, fungar, então é uma época que tem que ter um pouco mais de cautela. Já tá com uns bons dias que eu tava me programando pra pôr o sombrite, mas aí como tava oscilando, né, sol, um dia tava muito sol, outro dia tava mais nublado, mais fresco, eu acabei demorando pra pôr e eu acabei de ver que já tiveram algumas suculentas que sentiram, né? Eu acho que aqui deu mais uma sentida. Desse lado aqui do tempo, pelo menos, foi, ó, essa madiba aqui, vocês estão vendo? As folhas bem queimadas. E essa outra grandona também, que é uma Moon Dust. Vocês estão vendo como as folhas dela estão bem escuras? Isso aqui é queimadura de sol também. E aí, pra resolver isso aqui, é muito simples, né? Ou eu passo elas, tiro elas desse cantinho aqui que elas estão, que elas já queimaram. Passo elas pra cá, né, pra ficarem protegidas com a telha transparente, dar uma filtrada no sol. Ou eu estendo o sombrite, que é o que eu vou fazer, né? Eu tenho um sombrite preto e um sombrite vermelho. Eu vou ver qual eu vou estender aqui, qual eu vou estender no tempo. Mas até vamos dar uma olhadinha nas plantinhas desse lado aqui também pra ver se tem mais alguma queimada. Mas a princípio foram aquelas duas. E aí outro problema bem recorrente, assim, nessa época do ano, que eu sempre enfrento por aqui, né, é o aumento da incidência ali de fungos, apodrecimento, fungo nas plantinhas, principalmente ali de raiz, porque chove bastante, né, e aí chove e já sai um solzão, e aí chuva e sol, chuva e sol. A gente sabe que calor e umidade é um prato cheio para os fungos, então nessa época eu costumo aplicar um pouco mais de fungicida, alguns outros defensivos assim nas plantinhas. Mas ó, para vocês verem, aquelas duas queimaram, mas nesses vasinhos aqui, que são os vasos que tomam mais sol durante o dia, as plantinhas ainda estão bem. Olha só. E outra coisa que eu sempre bato na tecla falando pra vocês, né, quando eu falo de suculentas no tempo, é a questão do substrato. Bom, se você não consegue proteger as suculentas ou fazer uma estrutura, que nem eu fiz aqui com telha transparente, né, para as plantinhas não tomarem chuva, você vai ter que fazer um substrato que drene bastante a água, principalmente se chove bastante aí na sua região, em épocas assim de primavera. Assim, tem casos e casos, né? Tem regiões que a primavera é super diferenciada, então também é outra coisa que você vai pegando aí a manha com o tempo aí de cultivo de suculentas. E aqui eu já aprendi como que é a primavera na minha região, né? Eu até tava brincando que ainda não tinha começado a chover, mas que eu conhecia a primavera daqui e que quando começasse ia ser assim, ó, vários dias seguidos. E dito e feito, eu tô gravando pra vocês na quarta-feira, mas a previsão é de chuva quarta, quinta e sexta. Então,
Se é um substrato que retém muita umidade e as plantinhas não estão acostumadas, né? Porque, por exemplo, a gente saiu do inverno aqui, no inverno não choveu quase nada, então as plantinhas vieram de vários e vários dias seguidos sem rega, porque eu tava regando elas pouco, não tava chovendo. Então, se chove ali 5, 6 dias seguidos, elas já iam sentir, né? Já ia perder algumas plantinhas, mas falando assim, parece que é muita coisa, mas com o tempo é algo muito natural, você vai percebendo, você vai aperfeiçoando. Eu, por exemplo, hoje em dia cultivo todas as suculentas no mesmo substrato, né? Tanto essas do tempo, quanto as que ficam protegidinhas ali na estrutura com a telha transparente. Mas tem gente que tem ali substrato diferente para suculentas no tempo, suculentas de estufa. E aí são coisas que a gente vai adaptando, né? E mudando dependendo do cultivo. E aí, como eu já falei para vocês, essas suculentas que ficam cobertas são a maioria, né? Boa parte das suculentas que eu tenho. E nessa época do ano é uma época que eu espaço bastante a rega delas, porque às vezes acontece de chover, uma chuva assim com vento e aí molha todo mundo, mas as plantinhas que estão no tempo não tem muito como controlar, né? Então essas aqui, elas ainda têm restinho de cor, de estresse ali do inverno e o estresse hídrico, né? A gente regar um pouco menos também faz elas continuarem, manterem um pouco mais essa cor mais intensa, mas acontece que aqui nessa época mais quente, primavera, verão, as plantinhas desidratam muito, muito rápido. E aí tem muita gente que prefere, né, deixar a planta um pouco mais desidratada do que ficar regando e acontecer ali da plantinha acabar fungando, né? Então, tem vários produtos aí que você pode dar uma pesquisada se você acha que compensa você comprar para passar nas plantinhas dessa época. Eu, por aqui, eu tô bem tranquila em relação a defensivos. Faz tempo que eu não aplico nada. A última coisa que eu apliquei foi o fungicida, já deve estar com uns 2 meses tranquilamente. Elas não estão mais nem com manchinha branca nas folhas, mas tem vários produtos aí diferentes que você pode usar. Tem terra de diatomáceas, tem vários inseticidas. As cochonilhas, nessa época do ano, também aparecem aqui em plantas pontuais. Já falei pra vocês que eu não tenho muitos problemas com cochonilhas. E às vezes quando aparece ou em haste floral, nem eu vi que tinha algumas nessa haste aqui da Honey Pink. E aí eu cortei a haste, mas ainda ficou com um pouquinho de cochonilha. No talinho da haste eu vou aplicar alguma coisa. E cochonilha, por exemplo, eu gosto de aplicar álcool isopropílico ou álcool 70, mas tem gente que não abre mão de aplicar inseticida, né? Tem gente que tem problema com pulgões também, com pulgões, com caracol, com lesma. Então, são coisas que variam aí de jardim para jardim. E outra dica que eu sempre via os cultivadores falando assim, quando tava começando a pesquisar, quando eu nem tinha suculenta direito e eu vivia assistindo o vídeo da galera, era sobre as hastes florais. É diferente de algumas plantinhas, né, de algumas flores que só florescem nessa época do ano. As minhas suculentas, pelo menos, tem haste floral aqui o ano inteiro. E eu sempre via o pessoal falando que cortava a haste para poupar a energia da suculenta. E eu corto, não é nem só pra poupar a energia da suculenta, né? É mais pra não ficar 1 milhão de hastes florais aqui. Se eu for mostrar pra vocês, tem até algumas suculentinhas aqui com hastes florais, ó. Tem várias que eu já cortei também. Mas é um lado do cultivo de suculentas que eu acho super legal, que é a polinização de flores, né? Mas, por exemplo, se é uma época que eu já diminuo bastante a rega, que as plantinhas já têm a tendência de ficar um pouco mais desidratadas, com menos rega, tem aquela facilidade, aquela propensão a queimar, eu prefiro cortar as hastes. E outro assunto também que varia aí de cultivo para cultivo, de pessoa para pessoa, é a dormência ou não das suculentas, né?
Tem gente que fala que as plantas não se desenvolvem, que já notou, né, que as plantas não se desenvolvem muito no inverno. Tem algumas suculentas que entram em dormência na primavera. Por aqui, esse é um aspecto que eu ainda não parei muito para ver, porque eu sinto que as minhas suculentas se desenvolvem o ano inteiro. E a dormência nas suculentas eu vejo muito em alguns outros canais que eu acompanho, assim, de fora do Brasil, né? Em regiões muito, muito frias. E aí neva, o pessoal tem que cobrir as suculentas, tem que levar para dentro de casa para não congelar. É bem diferente, mas aqui eu noto mais em espécies pontuais. Por exemplo, os eônios, esses meus eônios ainda estão lindos, lindos. Esse aqui, se não me engano, é o arbóreo. Tem o sunburst ali também. Tem algumas outras mudinhas de eônios que são plantinhas, assim, de regiões bem frescas, né? Então, agora, nessa época mais quente do ano, eles ficam bem feinhos. Tem a tendência de ficar bem mirradinhos mesmo. E aí, só vou ver bonito desse jeito no outono agora. Então, depois de vários anos cultivando, isso foi uma coisa que eu já notei aqui no meu cultivo, mas em relação, por exemplo, à dormência das echeverias, eu não consigo generalizar se entra em dormência, se para de se desenvolver, se é bom cortar ou não, porque eu corto suculenta o ano inteiro, eu faço mudinha o ano inteiro e sempre deu super certo em todos esses anos de cultivo de suculentas. E, gente, acho que é basicamente isso. Essa é uma época do ano um pouco mais desafiadora no cultivo de suculentas, né? Agora daqui do mês de outubro até ali o comecinho de fevereiro, final de fevereiro. São meses mais desafiadores, mas como eu já falei pra vocês e continuo falando, né, em todos os vídeos, eu acho que são essas variações no cultivo de suculentas que torna ele mais fantástico ainda. E mesmo depois desses mais de 5 anos cultivando suculentas, né? Eu ganhei minha primeira suculenta em 2019. Eu continuo achando fascinante todas essas mudanças e a adaptabilidade delas. E é que a gente aprende com elas também a se adaptar, né? Mas, então é isso, gente. Conta aí como que tá o clima na sua cidade, se já começou a chover. Aqui eu acho que agora oficialmente vai começar a chover. E espero continuar vindo mostrar as plantinhas pra vocês. Talvez um pouco mais verdes, né, que agora, começando a primavera, elas vão perder a coloração. Mas elas continuam lindas do mesmo jeito, né? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.